esse tema, retocando a família. Nós vamos trabalhar então 4 domingos, cada domingo uma pergunta que está sendo feita, se você observar: por que estão tristes? Por que estão ansiosos? Por que estão com medo? Por que estáis sem fé? Então nós vamos falar da tristeza, da depressão e a alegria que Deus nos traz, da ansiedade e da paz que Deus nos dá, do medo e da coragem que Deus nos dá, e da falta de fé. E isso Deus pode trazer para cada um de nós individualmente e também no contexto da nossa família. Então, teremos esses 4 domingos, 4 temas, 4 perguntas dentro desse tema, retocando a família. Antes de eu ler o texto e orarmos, vamos pensar um pouquinho na introdução, como eu havia dito, importante para nós aqui, família, definição de família, né? Você pesquisar aí no dicionário, na internet. Hoje em dia a gente nem usa mais dicionário de papel, né? Você vai lá no Google, né? Escreve definição de família. Você vai ver muita definição. Eu peguei uma que eu creio que é bem simples e nos ajuda um pouquinho. Definição de família: representa um grupo social primário que influencia e é influenciado por outras pessoas e instituições. É um grupo de pessoas, ou um número de grupos domésticos ligados por descendência a partir de um ancestral comum, matrimônio ou adoção. Nesse sentido, o termo confunde-se com clã, que é um termo muito antigo e também define um pouco o que é família. Ainda dentro dessas definições, dentro de uma família existe sempre algum grau de parentesco. Membros de uma família costumam compartilhar do mesmo sobrenome, herdado dos antecedentes, dos ascendentes diretos, herdado então dos ascendentes diretos. A família é unida por múltiplos laços, capazes de manter os membros moralmente, materialmente e reciprocamente durante uma vida e durante as gerações. Essa é uma definição assim razoável do que é uma família, né? Então a gente tem uma ideia. Só que existe uma estrutura familiar. E essa estrutura sofreu mudanças radicais nos últimos anos, nas últimas décadas. Isso que é uma coisa importante. Eu quero falar um pouquinho sobre algumas dessas estruturas. Na verdade, são várias, eu selecionei pelo menos 4, tá? Eu não estou aqui dizendo que a mudança é boa, eu não vou tecer aqui valores, né? E nem se eu aprovo ou não, que algumas mudanças, evidentemente, nós sabemos que a Bíblia não aprova, mas existem, é fato. O mundo pós-moderno está aí, nós estamos vivendo mudanças no contexto da família, isso traz consequências e nós temos que tratar daquilo que é real. Não adianta eu ficar falando de uma utopia aqui, uma coisa inalcançável que não é real. Nós temos que falar daquilo real. Então, a primeira estrutura familiar, mais antiga, vamos dizer assim, era chamada de a família extensa, né? As famílias extensas caracterizavam-se, mas porque ainda existe, então o certo é caracterizam-se pelo elevado número de membros, pois no mesmo espaço coabitam o casal, os filhos e parentes, que poderão ser diferentes gerações, avós, primos, etc. Isso aqui era a famosa, né, aquela família rural, né? Como é que acontecia? Ia nascendo, ia construindo mais uma casinha aqui dentro do campo, descia mais um pouquinho, construía outra casinha, e o filho ia casando, ia tendo filhos, netos, avós, aquele conceito assim meio patriarcal, né? Aquela família rural, aquela família grande, né? Todo mundo junto. Com o advento do êxodo rural, todo mundo veio para a cidade, isso foi mudando. Muita coisa mudou de um tempo para cá, não é verdade? Se bem que muitos de nós ainda temos os nossos avós convivendo com a gente, às vezes algum agregado, mas de modo geral, a família então, ela foi mudando, ela deixou de ser esse tipo de família que havia no passado, que era uma maneira de educar, de conviver, né? Então, quando ia almoçar, sentava às vezes todo mundo junto, apesar de morarem em casas separadas, no mesmo sítio, às vezes era tudo junto, todo dia, toda aquela coisa, né? E era um tipo de família, chamada família extensa. Você tem uma família nuclear. O que seria essa família nuclear? Não é de nuclear no sentido de bomba nuclear, nada disso, não. É núcleo mesmo, a palavra vem essa. Ela foi se tornando menor, né? Essa família que nós chamamos nuclear, o que acontece? Ou conjugal,
consiste de duas pessoas adultas, tradicionalmente uma mulher e um homem, e nos seus filhos, biológicos ou adotados, habitando num ambiente familiar comum. A estrutura nuclear tem uma grande capacidade de adaptação, reformulando a sua constituição quando necessário. É a típica família pós-moderna, assim, sabe? Mais moderna, vamos dizer. Família, pai, mãe, filhos, não importa quantos sejam. No passado, até algumas décadas atrás, era comum ter quantos filhos? 7, 6, foi diminuindo, 5, 4, 3, 2. Hoje, Malemar tem 1 ali, 2. É uma média que nós estamos vendo. Dentro dessa família, você ainda tem um contexto, poderíamos detalhar muito mais, eu estou tentando simplificar aqui, o que nós chamamos de família mosaico, né? Porque aí você já começa a ter, por exemplo, há uma separação, divórcio, casa de novo, e vem um filho da antiga, né, do antigo relacionamento da parte da mãe e um filho do antigo relacionamento da parte do pai. Então você tem 4 pessoas, o pai e a mãe vieram de outros casamentos e os filhos também são frutos. Nós chamamos de família mosaico. Tem definição para tudo, né, que está se formando, mas continua dentro dessa estrutura chamada família nuclear. E você tem uma outra família, né, que nós chamamos também de estrutura de pais únicos ou monoparental. O que seria isso? Família monoparental é uma característica também dos nossos dias. É uma variação da estrutura nuclear tradicional devido a fenômenos sociais, como divórcio, óbito, abandono de lar, ilegitimidade ou adoção de crianças por uma só pessoa. O que acontece? É aquele caso, né? Houve um divórcio, a mãe fica com 2 crianças, eles não casam de novo. Então, é monoparental. Ou então, uma mulher, conheço, não casou e adotou uma criança para criar. É um outro tipo de família, uma variação dessa estrutura familiar. Muito comum nós temos também. Tá? E, às vezes, no caso de óbito, falece alguém, divórcio, né? Abandono de lar, é muito comum esse tipo de família. E há uma outra família, assim, vamos dizer, mais moderna, né? Que é chamada, é um termo técnico mesmo, se você pesquisar na internet, você vai descobrir que é a família arco-íris, né? Além dessas estruturas, existem também as, por vezes, denominadas de famílias alternativas. São várias, destacando essa, arco-íris, constituídas por pessoas LGBT, lésbicas, gays, bissexuais ou transgêneros, e os seus filhos. Então, aqui no Brasil ainda está num processo, né, de permitir ou não a adoção, essa briga toda, mas na Europa, nos Estados Unidos, é uma coisa muito comum, né, 2 homens adotarem uma criança, viverem juntos, 2 mulheres adotarem uma criança. Como disse para você, não estou tecendo aqui valores, eu estou dizendo que essa é a realidade das estruturas familiares no mundo pós-moderno. Então, essas são as estruturas familiares. Houve um processo, houve uma série de mudanças. E essas mudanças, meus irmãos, essas novas estruturas, aí que chega o ponto que eu quero chegar com vocês. Essas novas estruturas têm exigido adaptações, tá? Que, por sua vez, exigem muito de cada membro da família. Então, a gente traçou rapidamente aqui uma mudança na estrutura familiar. E a gente não percebeu que essas mudanças tem exigido muito das famílias. O que acontece com uma mãe que tem que criar 3 filhos sozinho? Só Deus sabe, né? O que acontece num lar em que os irmãos são de diferentes pais, em que a mãe já está no 2º, 3º casamento, o pai também. Essa estrutura, apesar de nós aceitarmos, sem dúvida nenhuma, mas nós temos que reconhecer que ela traz consequências, né? Traz desgaste, traz um estresse, traz muita ansiedade. E a gente tem que entender, então, o que está acontecendo. E, além de tudo isso, né, dessa mudança de estrutura, muito mais. O que aconteceu? A sociedade pós-moderna, que a gente viu, traz consigo novas exigências para a família. Como se não bastasse, né, essas mudanças estruturais, que exigem muito de todos nós, meus irmãos, tá? Há também mudanças profundas, exigências, e nós podemos dizer assim, que o que era luxo no passado, hoje se tornou necessidade, né, presente para as famílias. Isso exige muito mais. Então, você imagina agora uma mãe que não tem mais o pai sustentando aquela família, ela tem que trabalhar, e tem exigências para aquela família que os pais dela não tinham. Era luxo, agora não é necessidade. Ela tem que trabalhar em 2, 3 empregos, é a coisa mais comum, né? Mulheres que ralam mesmo, né? Essa estrutura nova, ela também traz consigo, nessa nossa época, uma situação muito interessante,
Por exemplo, pensando agora ainda em contexto de família, agora as mudanças nessa família pós-moderna, por exemplo, na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje, meus irmãos. Você pode imaginar, então, um pai tem que dar 5 vezes coisas, né, suprir 5 vezes mais a necessidade dos seus filhos do que os seus pais supriram a dele. Então, são realidades. Na década de 70, por exemplo, 70% das famílias dependiam de apenas uma renda para se sustentar. Hoje, 70% das famílias dependem de 2 rendas ou até mais para manter um padrão. Apenas um panorama rápido, cada domingo a gente vai trazer alguma coisa nova, mas eu quero resumir essa introdução dizendo o seguinte: essas mudanças de estrutura, estilo de vida, padrão, as novas necessidades que surgiram, têm gerado enfermidades modernas, que nós chamamos de enfermidades urbanas, que têm sido assim cada vez mais comuns entre nós. Quais? Depressão, vamos lembrar aí, perdão, volta aqui. Depressão, tristeza, tristeza excessiva, deixa eu só voltar o ponto aqui. Medo, ansiedade, desânimo, muitas outras enfermidades, então, que invadiram as nossas famílias. Sem contar, evidentemente, eu estou falando aquilo que se tornou comum, sem contar quando ocorre o quê? Tragédias, né? Familiares, acidentes, frustrações que batem a família, balançam a família, e nós temos baques grandes, então, dentro dos nossos lares, das nossas famílias. Isso tudo é fato. Pergunta: o que será que a palavra de Deus tem a dizer sobre tudo isso? Será que Deus se preocupa pessoalmente com a família? E mais ainda, será que Deus se preocupa, com o que cada membro da família está passando? Há esperança para nós diante de tantas mudanças, de tantas exigências, de tantas lutas? Os lares não estão aguentando, meus irmãos. As pessoas não estão. Está sendo muito mais fácil a gente pular fora, divorciar, sair, procurar, tentar de novo. Enfim, aí que vem então a primeira pergunta. Nós estamos vendo assim muita depressão dentro dos lares, e geralmente você vai ver gerada por frustrações, por expectativas não alcançadas, por um desgaste excessivo, né? Para a gente conseguir manter aquele padrão, fazer determinadas coisas, as pessoas estão sofrendo demais, e as famílias estão sofrendo demais. E a pergunta é essa: será que Deus se preocupa pessoalmente com a nossa família? Com o que você está passando lá dentro da sua casa hoje? Vou trazer para os dias de hoje. Creio que sim. E Jesus faz essa pergunta: por que estão tristes? Jesus se preocupa sim. E eu não vou escolher um texto de uma família patriarcal, nem uma explanação sobre os padrões familiares segundo a palavra de Deus. Não é esse o meu propósito. Eu quero tratar dessas questões, tá? Tristeza, depressão, frustrações dentro da família. Será que Deus tem alguma coisa a nos falar sobre isso? E eu vou escolher um texto que aparentemente não tem nada a ver, mas conforme a gente for caminhando, você vai ver que tem tudo a ver. Porque eu quero tratar não só da família como um clã, mas individualmente, de cada membro da família. Porque às vezes dentro de uma família é um que está sofrendo depressão. Às vezes ele está em depressão, o resto da família nem sabe. E eu quero ver a preocupação que Deus tem com o que está no seu coração, com o que te entristece. E eu vou aplicar depois para o contexto da família. O texto se encontra lá em Lucas 24, vamos abrir agora então lá, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. É uma passagem muito interessante, tá? Final do Evangelho de Lucas, abre lá. Nós vamos ler do verso 13 em diante. É uma passagem famosa, os discípulos no caminho de Emaús. Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem tristeza aqui no meio, e tem uma preocupação pessoal de Jesus acerca da causa, por que eles estão tristes. Eu gosto muito desse texto. Olha, eu acho que um dos textos mais belos que nós temos na Bíblia, viu? Lucas, capítulo 24, versos 13 e 35. Peço que os irmãos tenham paciência, eu vou ler aqui. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles.
Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui, meus irmãos, nós vamos orar, pedindo a bênção e a direção de Deus, para a meditação da sua palavra. Obrigado, Senhor, por essa noite na tua casa. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale o nosso coração essa noite, sonde, ó Pai, o nosso coração, vê se é em nós, Senhor, algum caminho que não te agrada, alguma coisa que nos entristece também, Senhor, e trabalha no nosso coração essa noite, que ao estudarmos o texto sagrado, expormos o texto sagrado, que ele possa realmente aquecer o nosso coração, como aqueceu os dos discípulos no passado, Senhor, nos dando então um novo sentido, uma verdadeira alegria, Senhor, para enfrentarmos a vida. Tu conheces as famílias aqui, ó Deus, que aqui congregam, os desafios, as mudanças, as frustrações, aquelas coisas, ó Pai, que nos entristecem, Senhor. Ó Pai, trabalha nosso coração essa noite, nos dá luz e entendimento, nos dá uma razão, Senhor, para termos esperança. Nesse mundo, ó Deus, tão sombrio, tão complicado, Senhor. Abençoa, assim, ó Pai querido, a nossa palavra, a Tua palavra que será pregada essa noite, e o coração de cada um agora. É o que eu te peço, tira, Senhor, as barreiras, dê-nos entendimento, dê-nos da Tua paz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, o meu contexto aqui vai ser já dentro do texto, tá? Primeira coisa que eu quero falar é de frustração que causa discussão. Será que isso acontece dentro dos nossos relacionamentos familiares? Como acontece? Mas vamos para o contexto, né? Como eu disse, eu não quero usar o texto como pretexto, mas eu quero usar o texto sim para trazer algumas lições para nós. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. O que estava acontecendo aqui? Naquele mesmo dia, se você ler um pouquinho antes, você vai ver que é o domingo. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira, sepultado, sexta, sábado, domingo. Ressuscitou no domingo, mas eles não sabiam ainda. Então, no domingo.
Jesus formou vários discípulos. É interessante aqui, sabe? Esses discípulos não aparecem em nenhum outro lugar. A Bíblia, na verdade, ela é seletiva quando ela fala da vida dos discípulos. Nós temos alguns que nós conhecemos. Alguns que Jesus operou algum milagre, fez uma cura. Alguns que o seguiram mais de perto. Alguns que Jesus travou um diálogo. Mas esses aqui, eles não aparecem em momento algum até agora. E a Bíblia os chama de discípulos. Ou seja, antes de Jesus morrer na cruz, ele havia feito discípulos. 2 deles estão aqui. E essas pessoas, então, eles caminharam com Jesus, viram suas obras, viram ele fazer muitas coisas, e de repente, parece que, sexta-feira, ele foi preso, morto, crucificado, sepultado. Interessante que eles ainda ficaram lá em Jerusalém, sexta, sábado, domingo, passou um tempo, bateu aquela frustração. Eles tinham um monte de expectativa, eles tinham sonhos, eles tinham planos, eles tinham projetos que foram frustrados. E agora eles estão indo para um lugarzinho chamado Emaús, 60 estádios, aqui ficaram cerca de uns 11, 12 quilômetros. Era um lugarzinho bucólico, como alguém disse certa vez. Haviam termas, era um lugar singelo, mas que não tinha nada a ver com a realidade de quem estava em Jerusalém, andando com Jesus, fazendo grandes projetos, e grandes coisas iriam acontecer. O caminho de Emaús aqui simboliza então o caminho do desânimo, da tristeza, de alguém que tinha um plano, um projeto, e está agora voltando. Você imagina essas pessoas que, se porventura eles saíram de Emaús para seguir Jesus, agora estão voltando, eles vão ter que encarar, né, familiares, amigos, aí, vocês saíram para seguir Jesus, o que está acontecendo? Estão voltando? Começa aí. Você tem que ficar dando satisfação que seus planos, seus projetos, a sua empreitada, aquilo que você investiu, deu para trás. Isso gera o quê? Frustração, tristeza, e eles começam então, durante aquela caminhada de retorno para Emaús, aqui simboliza o retorno das nossas frustrações, daquelas coisas que não deram certo, e eles iam caminhando e conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, as frustrações que eles tinham, e conversavam e discutiam. Eram pessoas que conheceram bem de perto a Deus, fizeram planos, e muita coisa parece que deu errado. Eu fico pensando aqui, meus irmãos, que dificilmente algum de nós aqui, olha, só se for muito novo, e hoje em dia até as crianças já estão tendo que aprender a lidar com isso. Você não teve muitas coisas que você planejou. Olha, isso serve tanto para você que já tem uma boa caminhada com Jesus, tá? Ou para você que está começando uma caminhada com Jesus, ou para você que nunca teve experiência nenhuma. Você tinha planos, projetos, de alguma maneira você ansiava que Deus, o destino, ou não sei lá quem, alguma força ia conduzir a sua vida e ia tudo dar certo. Ou quem sabe você é alguém que já frequenta uma igreja, já conhece um bocado da palavra de Deus, e você tinha planos com Deus e projetos que você colocou nas mãos de Deus, e começou e deu tudo errado. Quem sabe esses projetos seus estavam dentro do contexto da família, não é o caso aqui, tá? Claramente, não estou forçando o texto. Eram 2 discípulos que tinham planos, e tudo deu errado, estão voltando para Emaús. Quem sabe dentro da sua casa, nada foi conforme você planejou. Quem sabe o seu casamento, você se lembra quando você se apresentou numa igreja, eu não sei que igreja foi, e você pediu a direção de Deus, você tinha sonhos, você tinha projetos, você pediu a bênção de Deus, você tinha ideais, né? Quem sabe quando você começou a gestar a mãe aqui, né, seu primeiro filho, quantos sonhos para esse primeiro filho, quantos projetos nós não fazemos para a nossa família, e muitos deles foram por água abaixo. Muitas coisas, meus irmãos, na nossa vida não saíram como nós planejamos. E como é difícil a gente lidar com isso, fala a verdade.
E geralmente, dentro dos nossos relacionamentos, e aqui eu fico imaginando, se os dois estavam voltando juntos, provavelmente eles saíram juntos, né? Eles discutem como que nós vamos encarar agora, né? A turma, hein? A turma lá da rua, do bairro, seus bandos de fanáticos, foram atrás daquele Jesus Nazareno, largaram tudo, agora estão voltando, né? Cabeça baixa, triste. Né? Discussão. Dentro da sua família tem discussão? Será? Será que é só na minha, gente, que tem discussão? Será que tem alguma coisa na sua vida que não deu certo? E você tem vivido ali aquelas frustrações e que dia a dia nos relacionamentos ali, próximo de você, você bate boca, você discute, você está voltando para casa triste, o caminho de Emaús, nada deu certo, vão desistir, é desânimo. Eu tenho certeza sim, meu querido, que todos nós temos frustrações, coisas que não deram certo, não foi bem isso que eu imaginei, tá? No caso aqui é muito claro, como eu já mostrei para vocês, esses discípulos estavam voltando de Jerusalém. Eles viram todos os sonhos serem crucificados, sepultados junto com Jesus. E eles estão então retornando. Uma segunda coisa que essas frustrações geram, de primeira discussão, né? É um bate-boca, é uma confusão, a gente não sabe por que aquilo está acontecendo, a gente tenta descontar na pessoa que está mais perto, a gente quer trazer um responsável por aquilo, né? Geralmente é um cônjuge, é um filho, é culpa dele. É por isso que está acontecendo tudo isso aqui, entendeu? Culpa da minha mulher, eu disse para ela não seguir isso aqui. Se é no contexto da família, a gente vai achar. Se é num relacionamento de trabalho de igreja, né? Quando o negócio der certo, cadê o pessoal aqui na assistência social, que a gente deu tudo errado que a gente planejou, né? A gente começou a pensar, onde que a gente errou, que dia que a gente errou, quem foi que pensou assim, dentro de igreja, planos, projetos, a gente quer achar um culpado, né? Discussão. Depois que passa o calor da discussão, né? Cada um entra no seu quarto, se for casado vai ter que entrar no mesmo quarto, fazer o quê? Né? Deitar na mesma cama, fazer o quê? Só que cada um vira para um lado da parede, né? E aí vem uma outra coisa, filho, vem a tristeza. Tristeza. E ela começa, a gente vai ficando em silêncio. Tem família que já sabe, né? Quando o filho está muito em silêncio. Ela entrou, veio da escola, sentou para almoçar, não falou nada. Terminou, levantou o almoço, foi olhar para o quarto dele, não falou nada. À noite não falou nada. Dormiu, acordou, levantou, não falou nada. Pronto, a mãe tem alguma coisa assim. É o silêncio, começa a vir aquela tristeza, né? Às vezes o cônjuge, né? De longe você já sabe, né? Ele vem quieto do trabalho, ele não fala nada, ele senta calado. Alguma coisa está acontecendo. E vem aquele silêncio na casa. Às vezes alguma coisa séria que aconteceu. Às vezes é um acidente mesmo. Não é um plano que não deu certo, não. Às vezes é uma frustração, um baque, né? Tem família que teve aqui baque. Você perdeu um filho, né? Uma tragédia. Vem aquele início, aquela discussão. A gente discute com todo mundo, até com Deus. Depois vem aquela tristeza profunda, aquele silêncio. E eu acho interessante essa parte. É nessa hora que Jesus se aproxima. Gente, a cena que vai acontecer aqui nesse caminho de Emaús é a coisa mais extraordinária do mundo. Tá? As aplicações para a nossa vida, extraordinárias. Pensa aqui, duas pessoas frustradas, discutindo, tristes, tá? Voltando, né, para Emaús. E aí, de repente, a Bíblia fala que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eu fico imaginando aquele caminhozinho assim, eram uns caminhozinhos interessantes, sabe? Os dois indo lá, cabeça baixa, falando, discutindo, tá tudo errado, está tudo ruim, reclamando da vida, né? Coisa que a gente nunca faz. E aí Jesus vai de mansinho assim, vai chegando, né? E eles caminhando aqui, Jesus vai do lado deles e vai ouvindo a conversa. Jesus começa a ouvir o que eles estavam falando. O texto não fala, não traz nenhuma frase, né, até o momento do que eles estavam falando. Mas eles discutiam, conversavam, e falavam, e Jesus ouvindo. Os seus olhos, porém, estavam com o quê? Impedidos de o reconhecer. É uma coisa profunda. Quando a gente está triste, parece que a gente fica cego, né? A gente não consegue ver mais nada senão o problema em si, e ele consome a gente de uma tal maneira que a gente acorda com ele, levanta com ele, anda com ele o dia inteiro, vai dormir com ele, os nossos olhos ficam como que fechados. Olha, se Jesus estiver do nosso lado fisicamente, que teve, hein?
a gente não vai ver ele, né? É claro que hoje não vai acontecer isso, mas é possível que a gente não esteja vendo Deus já agindo, a intervenção, a providência. Se aquilo aconteceu, tem alguma causa, mas a gente não vê. Os nossos olhos ficam fechados. Naquele caso ali, dá a entender que foi alguma coisa assim, realmente especial, que trouxe impedimento daqueles homens verem o que estava acontecendo. Os seus olhos, porém, estavam que impedidos de o reconhecer. E aí é que ele lança a pergunta. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E ainda diz assim, eles pararam, e entristecidos. Gente, mas que cena, né? Jesus conversando com duas pessoas, perguntando a causa. Por que vocês estão tristes? Tem uma outra tradução, se você tiver a Bíblia corrigida, ela já aproxima um pouquinho mais, tá? Tem várias traduções, mas olha como que está na corrigida. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Por que vocês estão tristes? É a pergunta de Jesus. E a Bíblia fala então que eles pararam entristecidos. Aqui, meus irmãos, essa palavra tristeza, eles pararam entristecidos, eu fui pesquisar no grego, é com um olhar triste, melancólico, sombrio. É início de depressão, sabe? Era nitidamente perceptível. Você consegue perceber quando a pessoa está triste, né? O olhar fundo, olhando o horizonte, né? Olhando o nada, e com elucubrações melancólicas. Ó vida, né? Está triste, está entrando em depressão, gente. Isso acontece. Acontece com quem já conheceu Jesus também. A gente pensa que só conhece. Está aí, 2 discípulos, entrando em profunda tristeza. Mas essa pergunta de Jesus aqui, meus queridos, eu acho assim, extraordinário, porque ela é pessoal. A gente pensa que Deus trata a gente coletivamente, a gente pensa que Deus trata a gente no todo, né? Não. Nosso relacionamento com Ele, a gente tem que lembrar disso. Deus não é uma força, Deus não é uma energia cósmica, Deus é uma pessoa. E só tem uma maneira de uma pessoa se relacionar, pessoalmente. Jesus se aproxima pessoalmente e faz uma pergunta pessoal. Por que você está triste? Percebe? Eu acho interessante essa pergunta, ela revela muitas coisas. Porque, no fundo, Jesus sempre faz isso, né? Claro que Jesus sabia porque eles estavam tristes. Jesus sempre sabe por que a gente está triste. Mas isso revela uma série de coisas. Primeiro, nosso Senhor Jesus, Ele está querendo que você faça uma análise e descubra a razão da sua tristeza. Comece por aí. Porque nós estamos vendo uma época que nós não sabemos mais a causa das nossas tristezas. Não se trata mais a causa da nossa tristeza. Esse curso aí que eu estou fazendo lá em São Paulo, a gente tratando sobre esse problema, até comentei com um grupo e temos tratado esse problema, de ansiedade, tristeza. Está acontecendo o seguinte, as pessoas estão indo buscar um tratamento, né, e devemos ir muitas vezes com um profissional, né, da ciência do comportamento. E olha, meus irmãos, raramente se trata a causa. Está se tornando cada vez mais comum nós remediarmos e não tratarmos da causa. Isso dá trabalho, isso leva tempo e custa. Eu me lembro que na época de seminário, uma das primeiras coisas que eu aprendi na área de aconselhamento é o seguinte: quando você vai aconselhar uma pessoa, você tem que dar um exercício para ela fazer. Jesus está dando um exercício, pensa. Por que você está triste? Pensa. Você tem que dar um exercício para a pessoa fazer. E você vai descobrir na hora, no ato, se você vai continuar aquele aconselhamento ou não. Se vale a pena gastar tempo ou não. Sabe por quê? As pessoas não querem soluções para os seus problemas com esforço. Elas querem tudo rápido. Uma solução imediata. Tá? Então, o que acontece? Você passa um exercício para que ele está sendo aconselhado. Se ele não fizer o exercício, leva para casa, vai ler esse livro aqui.
Enrola, 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 nunca lê. Você vai responder esse questionário, enrola, enrola, nunca responde. Você vai fazer isso, isso, isso. Esquece, filho. Essa pessoa não quer solução para o problema. Quer uma anestesia. Você é um médico, faz uma receita lá, Rivotril, 8 em 8 horas, vai dormir em paz, Deus te abençoe, filho. Acabou. Não estou dizendo que é errado de tomar um Rivotrilzinho de vez em quando, né? De vez em quando o Rivotrilzinho é bom, né? Um cálicezinho de vinho não é pecado, não é verdade? Quem tem problema não se mete nesse negócio. Eu não estou dizendo que isso não é, muitas vezes, necessário. Gente, mas isso aí é relax, entendeu? Isso é anestesia, isso é Tilenol na nossa vida. Eu tenho usado muito essa ilustração do Tilenol, porque Tilenol é aquele negócio que você dá quando a febre está chegando 42, e você corre para descobrir a causa. Enquanto você não descobre a causa, você vai dando Tilenol. Não é assim que funciona? O problema é que nós estamos vivendo com tristezas, frustrações na nossa vida, e nós não tratamos, está entendendo? Nós nos entupimos de remédio, outros não é remédio, não, eu vou me distrair, eu vou fazer alguma coisa, mas não trata do problema. Isso anestesia, faz a gente esquecer durante um tempo. É por isso que a nossa geração, a nossa juventude, o que está acontecendo, gente? Álcool, droga, é uma fuga da realidade, a gente sabe disso, entendeu? É uma droga, só que tem algumas que são lícitas e outras ilícitas, umas são legais e outras ilegais, né? Simples. A nossa geração é uma geração que está vivendo frustrações, tristezas profundas, e nós não estamos tratando da causa. E eu vou dizer mais, a coisa é mais complicada ainda. Quando a gente começa a trabalhar de maneira séria para descobrir as causas, tem causa, gente. Poxa, perdi um filho de uma maneira trágica, foi uma tragédia grande na minha vida. Não estou falando isso. Existem coisas que estão totalmente relacionadas com o nosso hábito, com o nosso estilo de vida, com a maneira de nós vivermos, que traz consequência para nós. Tem coisa que está totalmente relacionado com a minha visão de mundo, que a gente chama de cosmovisão, com as minhas ideias, com os meus conceitos errados, que trazem consequência. Quantos, gente? Casos de pessoas que sofrem, mas continuam fazendo a mesma coisa. E não existe nada mais irracional do que você fazer as mesmas coisas e esperar resultados desiguais, né? Diferente. É a coisa mais irracional do mundo. Nada muda se nós não mudarmos. Então, quando a gente vai entrando nessa questão, a coisa vai ficando mais profunda para mim. Quando eu vejo uma pergunta dessa, por que estás tristes, e eu quero aplicar para a minha vida, eu não sei se eu quero saber da resposta. Porque eu posso encontrar um confronto tão grande, tá, com a minha vida, e vai exigir de mim mudar determinadas coisas que eu não quero mudar. E não é uma realidade isso. As pessoas, hoje eu vejo, por exemplo, igreja, Bíblia, pastor, nós não podemos ter em mente que isso é mais uma fuga. As pessoas hoje, por exemplo, querem tratar da ansiedade, eu quero uma palavra que tire a ansiedade de mim. Jesus não trouxe uma palavra imediatamente, trouxesse paz para as pessoas e tirasse a ansiedade das pessoas. Jesus foi no ponto, ele foi na causa. Eu quero saber a razão por que você está triste. Faça esse exercício e descubra. Quando eles vão começar a colocar para fora, aí que Jesus, pega. É isso, é por causa disso que você está triste, e Jesus começa a trabalhar e mudar a visão deles. Percebe? Então, o que vai acontecer com a gente? As pessoas, às vezes, eu vejo como pastor, eu quero trazer paz, consolo, tirar a ansiedade das pessoas, só que eu vejo que as pessoas querem um relacionamento pastoral, sabe como? Amiguinho. Quem aqui vai no cabeleireiro? Deixa eu te contar, relacionamento de cabeleireiro, como que funciona? A mulher entra no salão de beleza, ele não fala nada, tá? Ele começa a trabalhar no cabelo, aí ele começa a elogiar. Nossa, está um arraso. Entendeu? É assim, mulher. Fala para mim se não é assim. Você está linda. E elogia. Sabe por que salão de beleza faz bem? Porque a mulher senta lá e recebe só elogio. Elogio que ela não recebe em casa.
Em casa é patada para tudo quanto é lado. Você não foi comprar aquilo que eu pedi? O filho fala, cadê o meu sapato, o meu outro par de meia? No trabalho é paulada, paulada, em casa é paulada. Ela senta lá, cabeleireiro, está um arraso, você está lida, está abafando. E fala, elogia, elogia, elogia. A mulher sai de lá brilhando. Mas por que ele faz isso? Semana que vem ele quer você de volta, filho. Ó, 50 ali, ó. Fazer escovinha. Gente, se tem alguém aqui cabeleireiro, eu estou entregando o jogo, né? Isso é técnica de vendedor, gente. Você pensa, você já viu um cabeleireiro terminar de fazer o cabelo? Está horrível. Eu nunca vai falar, né? Tem o cabeleireiro aqui, vai ficar bravo, vai me matar. Hoje ela não me perdoa, né? Olha, né? Mas eu estou mostrando esse relacionamento aí, sabe, que a gente tem, é para pôr a pessoa lá em cima, isso é legal. Só que, gente, e a gente precisa disso, mulher precisa disso. Agora eu vou consertar o negócio. Vai estar com problema? Vai no cabeleireiro, gente. Você vai ouvir um monte de coisa boa a seu respeito. Você vai sair de lá uma gata, todos os problemas resolvidos. Não é verdade? É bênção, gente. Cabeleireiro é terapia, gente. Você sabe disso. Faz a unha, faz o cabelo, gasta tudo, né? Tá curto o cabelo, olha, vai lá na nossa cabeleireira lá que ela faz um implante no cabelo bem comprido para você. Ela dá um tchan. É uma benção esse negócio, entendeu? Maravilha. Só que, filho, é o seguinte, quando você vem na igreja, você esquece o relacionamento que você teve de cabeleireiro. Eu não estou aqui para dizer está um arraso, está lindo, está linda, passar a mão na cabeça e falar assim, continua assim que vai ser bênção. Não, filho. Meu relacionamento é de pai. Se for amigo, não é amiguinho, é amigo. O que Jesus diz assim? Já não vos chamo servos. Por quê? Qual a razão pela qual Jesus, eu vos chamo amigos? Por que Jesus diz assim que nos chama de amigo? Por quê? Porque tudo quanto o Pai, não é assim que diz? Tudo quanto o Pai me revelou, me disse, eu contei para vocês. Ele fala a verdade. Verdadeiro amigo é o quê? Aquele que fala a verdade. Só, ponto final. Então, o meu relacionamento pastoral é de amigo. O de Jesus é de amigo. Por quê? Ele fala a verdade. Ele vai no ponto. Entendeu? Só que isso às vezes pode exigir da gente. Exige esforço. Muitas vezes o que está gerando ansiedade na minha vida, e não adianta eu ficar buscando palavrinha de conforto, sabe? Não é errado, como eu te falei, livro de autoajuda, ir num cabeleireiro, dar um relax, não é errado, mas isso aí não traz solução. Isso dá um time, dá uma anestesia, legal, dá para você respirar e começar de novo. Só que Jesus não faz isso. A Bíblia não é um livro de autoajuda, com palavras que nos... É a palavra de Deus. O verdadeiro amigo fala a verdade. Filho, é o seguinte, você quer deixar de ser ansioso? Você para de fazer isso que você está fazendo. Você muda a sua maneira de lidar no seu relacionamento conjugal. Você muda o seu jeito de ser no seu trabalho. Você tem que largar disso. Você tem que abandonar aquilo. Você tem que exercitar e começar a praticar outras coisas. Exige. Por que estás tristes? A pergunta de Jesus. Ele quer ir no ponto. Ele quer saber a causa, a razão. Enquanto eu não consigo solução, eu não consigo cura, vou continuar o meu tratamento. Tá? Mas eu tenho que descobrir a causa. E Jesus vai no ponto. Por que estáis tristes? Aí, meus queridos, quando eles começam a falar, eu peço para você me ajudar aqui, quando ele diz assim, por que estáis tristes, lá no verso 17, o que vai acontecer dali para frente? Olha só, acompanha no texto sagrado aí. Por que estáis tristes? Eles param, então, entristecidos, profunda tristeza, e um deles, então, chamado Cleopas, respondeu, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele está dizendo para Jesus. Você não sabe o que está acontecendo, você está por fora. Onde você estava, hein? Jesus, ele está falando com Jesus, gente, olha aí.
E aí Jesus então entra no esquema. Aí Jesus pergunta, o que aconteceu? Eu não sei. Quais? Conta para mim. Percebe? Jesus está insistindo para... Conta para mim por que você está triste. Eu quero saber a razão pela qual você está triste. Aí eles começam a explicar o que aconteceu com Jesus. E eles falando com Jesus, hein? O Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e do povo. Veja aí, eles tinham o conceito certo de quem era Jesus. Varão, profeta, poderoso. Eles viram muitas coisas, né? Poderoso em obras e palavras, diante de Deus, diante do povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram, e nós esperávamos, está aí, vai achando o ponto aí, expectativa frustrada. Esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Expectativa frustrada de novo. Desde que tais coisas sucederam. Agora você vai ver cegueira. Eles não estão vendo os fatos. Olha, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. E voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, as quais afirmaram que ele vive. De fato, fatos. Percebe? A pergunta faz o exercício. O exercício, a pessoa começa a ver, peraí, por que você está triste? De fato, verso 24, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Percebe que nessa pergunta de Jesus, quanta coisa já saiu daquele coração? É um exercício que a gente tem que fazer, e na causa. Você viu ali que eles tinham expectativas, estavam sendo frustrados, eles estavam esperando coisas erradas. Isso se aplica a muitas coisas, meus irmãos, no nosso discipulado, na nossa caminhada com Deus, nos projetos que você tinha, quer seja na família ou não, nós criamos expectativas erradas. Nós esperamos certas coisas de Deus que Ele nunca prometeu. E aí que vem a frustração. Aí que vem a tristeza, aí que vem o desânimo, aí que a gente desiste de tudo e volta para Emaús. Então Jesus vai no ponto. Você esperava que ia ser tudo perfeito? Se o mundo é imperfeito, se a sua família era imperfeita, você casa e acha que essa sua família nova vai ser perfeita? Esse cônjuge vai ser perfeito? Esse filho vai ser perfeito? Não vai. Havia aqui uma série de frustrações, meus irmãos, expectativas erradas. Nós esperávamos que ele iria redimir Israel. Vocês sabem, eu já preguei muito sobre isso aqui. O que está acontecendo? Eles tinham uma esperança que Jesus viria e ia solucionar todos os problemas terrenos dele. O domínio de Roma, né? O problema dos impostos, todos aqueles problemas que a gente tem até hoje, né? Um monte. Eles achavam que Jesus era alguém que ia resolver todos os problemas temporais, né? Da nossa presente. E eles não viveram, eles não viram isso. Eles viram foi uma outra coisa. Eles não entenderam nada. Eles viram foi uma cruz. Eles não viram Jesus sentar num trono, mandando. Eles seguiam a Jesus com essa expectativa. Eu já vi muitas pessoas caminharem com Deus com expectativa errada. E eu vou devagarzinho tirando essas expectativas. Filho, não é bem assim. E vai tirando, porque vai frustrar. E vai se decepcionar no meio do caminho. E aí então a resposta deles revela tudo isso. Jesus então pega tudo aquilo e começa a dar razão, em trabalhar e mudar alguns conceitos, algumas visões erradas que eles tinham. E aí vem a nossa última parte, que eu quero falar, que é 2 razões, pelo menos, Jesus nos dá para nós não andarmos tristes, que eu creio que sim, é muito aplicável. E são as 2 únicas razões que me mantêm alegre, mesmo diante de situações, de frustrações, tá? São as únicas razões que eu encontro força na minha vida pessoal para continuar caminhando, tá? Mesmo diante de dificuldades, não desistir, não jogar toalha, que não me derrubam totalmente, às vezes balança, mas não derruba. E Jesus vai expor então, do verso 25, ele começa então, veja que Jesus não é amiguinho, tá? É verdadeiro amigo. Ó nécios, ele disse, então, lhes disse Jesus, então, depois que eles falaram, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando então por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus abriu a Bíblia e começou a mudar a visão daquelas pessoas.
daqueles discípulos. É o que acontece conosco hoje. Eu não tenho dúvida que muitas das minhas tristezas, com certeza, e eu creio que muitas das suas, não digo todas, porque você está tendo uma visão errada, você está tendo um foco errado, uma expectativa errada. Então ali, meus irmãos, a primeira coisa, a esperança que as Escrituras nos trazem. E a Bíblia é clara, dizendo que é através da palavra de Deus que nós vamos ter consolo. Porque a palavra de Deus nos dá esperança. E nós devemos conhecer quais são as razões da esperança que é em nós. A Bíblia chega a dizer que Deus está pronto a responder. Por que você ainda tem esperança? Porque você continua caminhando, apesar de tantos problemas, e tantas dificuldades, e tantas lutas. Isso é para nós hoje. É para você que está enfrentando frustrações, dificuldades. A Sagrada Escritura, diz o texto, começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, expondo o que a seu respeito contava na Escritura. É a esperança, meus irmãos, que quando nós conhecemos a palavra de Deus, a esperança que a palavra de Deus nos dá, ela redefine totalmente a nossa vida, ela vai mudar as nossas convicções, ela muda a nossa rota. Vocês vão ver que essas pessoas vão mudar 180 graus a rota deles. Tá? Hábitos, costumes, isso custa para a gente? Custa, mas é o único caminho, não tem outro. Às vezes tem coisas que nós temos que mudar, sim. É difícil, é desgastante, é muito desgastante. Eu me lembro que quando eu entrei para a fé, meus irmãos, há uns 20 anos atrás, meu Deus, quanta coisa, eu olhava e falei, é um mar, eu tenho que mudar muita coisa. Minha maneira de ser, meu jeito de pensar, até o que eu falava, meu palavreado, minha postura, a expectativa que eu tinha das coisas, estava tudo confuso. Deus trabalhou e mudou muita coisa, e a gente olha e fala, meu Deus, ainda tem muito para mudar. Você deve estar pensando, então ainda tem muito para mudar esse pastor, né? Era pior? Era, viu? Garanto que era pior. Gente, ele começa a trabalhar e dialogar, não é mágica. Você está percebendo que não houve nenhuma mágica. Jesus não pôs a mão na cabeça dele e fez uma oração forte e tudo resolveu. Jesus quis saber o que estava dentro do coração dele. Por que você está triste? E começou a colocar para fora. Aí ele pegou aquilo, olha, está vendo? Você está crendo errado, filho. Está tudo errado, para tudo. Senta aí, vamos estudar a palavra de Deus. É isso que uma igreja faz. Mudar a visão das pessoas, acerca da vida, acerca das coisas. E muita coisa melhora a partir disso. Mas com certeza, nós deixaremos a tristeza desnecessária de lado. Vão ter baques, vão ter coisas difíceis. Na hora mais difícil, gente, olha, aí sim que você vai ver a segunda razão. A segunda razão, meus queridos. Primeiro, a palavra de Deus tem que vir ao nosso encontro, nós temos que debruçar nela, deixar que ela mude o que tem que mudar na nossa vida, nossa visão das coisas, nossa cosmovisão, nossos conceitos, definições. Quem já tem tudo pronto vai sofrer muito nessa vida, porque a vida é uma coisa constante, né? A gente precisa estar aberto a rever e rever e rever o tempo todo. Isso vai, Deus operando na gente. E a segunda coisa que acontece, mas tem aqueles momentos mais difíceis em que não dá, você precisa de algo a mais. Aí eu te digo, meu irmão, esse algo a mais é a alegria que a presença de Jesus nos traz. É quando Jesus se revela para eles. Se aquilo não era o bastante, Jesus mostrou, olha, eu estou aqui com vocês. Eu caminhei todo aquele trajeto até Emaús com vocês. É a presença de Jesus na nossa vida que faz diferença. Mas não é uma coisa mística, irracional, que a gente não sabe o que está acontecendo, e a gente vive em função de um fantasma que nos acompanha. Primeiro começa com a Escritura, gente. Foi exposto a palavra de Deus. Eles entenderam então o que estava acontecendo. Jesus redefiniu a fé deles. Eles tinham algum conceito de fé, mas estava equivocado. E nós todos temos. Todos nós. Gente que nunca frequentou igreja, você tem uma fé sua, pessoal. Você crê de alguma maneira, de algum jeito. Quando você se aproxima da Escritura, sabe o que ela faz? Ela redefine a nossa fé. Ela nos põe os olhos em quem a gente tem que colocar. Por isso que a Bíblia fala, olhando para Jesus. E começa a mudar tudo. E aí Deus começa a trabalhar. E muita coisa começa a acontecer. E olha que coisa linda que vai acontecer. Do verso 28 em diante, quando eles se aproximavam da aldeia, o momento mais difícil, que eles iam ter que encarar aquela aldeia, né? Retornando, fracassado, frustrado. Para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco,
Aquela conversa estava boa. Eles queriam conhecer mais da palavra, eles não sabiam quem era. Fica conosco. Olha, já é tarde, o dia já declina. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se abriram-se os olhos e o reconheceram. E logo em seguida ele desaparece da presença deles. E eles então começam a dizer, porventura, um ao outro, olha aqui, ó, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Está aqui. Está aqui. Exposição da palavra, leitura da palavra. Você quer vencer essa tristeza que você não sabe de onde vem, não sabe quando vai? Abre a palavra de Deus, deixa ela falar no seu coração. Aquece o coração. E experimenta a presença de Deus. Jesus estava ali. É a hora que a gente tem que parar tudo e falar, olha, entra na minha casa. Insiste. Abre a porta. Deixa Deus entrar. Deixa Deus mudar o que precisa mudar. Deixa Deus trabalhar lá dentro. É comunhão, gente. Ele partiu o pão aqui. Não é Santa Ceia, não. Há muita discussão entre os teólogos. Ele serviu Santa Ceia, não serviu. Muito provavelmente não era uma Santa Ceia. Aqui, a ideia é que eles estavam tendo uma profunda comunhão com Jesus. E aquilo deu um novo sentido para aquelas duas pessoas. Quando Jesus sai daquele ambiente, eles começam então a mudar o diálogo deles. Olha, Jesus estava presente. Era ele, o meu coração ardia quando ele falava. E agora, com uma nova visão da vida, tudo mudou. A Bíblia diz que, imediatamente, na mesma hora, eles levantaram e voltaram para Jerusalém. Você percebe o que está acontecendo? São duas pessoas que claramente estão caminhando para a tristeza, para a depressão, para Emaús, para o isolamento, para a frustração. Jesus engata ali naquela jornada, naquele caminho, naquela conversa, começa a mostrar a palavra de Deus, mudar a vida daquelas pessoas, tem um tempo de comunhão, e eles então acordam. Os olhos se abrem, eles voltam, e voltam para Jerusalém. Tudo começa de novo. É isso que Deus faz. Ele recomeça a nossa vida. Ele pega a gente no zero e começa de novo. Não tem problema, não quero saber aonde você está agora. Eu sei que com Jesus, com a palavra dele, com a presença dele, você pode começar do zero de novo. Seja o que for. Você pode começar a reconstruir a sua família de novo. Você pode reconstruir a sua vida de novo. Com Jesus, nós podemos começar de novo. E eles voltam para Jerusalém. E ele vai lá no meio dos 11, e ele se compartilha, e eles testemunham, e eles diziam assim, olha, e contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por eles reconhecido o partir do pão. Isso aqui é típico de pessoas que estão se distanciando de Deus, da vontade de Deus, da comunhão dos irmãos, e precisam realmente acordar. E é muito aplicável sim nas nossas famílias. Quem sabe você está vendo a sua família caminhar para um buraco de tristeza, de frustração, você não vê mais solução. Deixa eu te falar, filho. Jesus vem até você e pergunta por que você está triste. E Ele vai redefinir a sua vida, a sua visão da vida. E Ele vai trazer alegria, Ele vai trazer ânimo. E você vai começar de novo. Isso acontece. Ele trata da causa. A Bíblia não é um livro de autoajuda. Jesus não é seu amiguinho. Relacionamento é de pai, de quem vai falar a verdade. E você tem que estar pronto para ouvir. Porque não nem começa. Quem quer ir numa igreja, ouvir só palavras bonitas, confortantes, se alegrar um pouco, dar uma anestesia, um relax, voltar para casa. A Bíblia mexe com a nossa estrutura. Ela faz a gente redefinir muita coisa. Exige muito da gente. Mas é possível. Eu quero concluir com você aqui, meu querido. Olha, a tristeza, a depressão tem invadido a sua vida, a vida da sua família. Você consegue detectar quais são as causas? Responder aquela pergunta, por que está triste? Algum projeto foi frustrado, aquilo que você planejou não deu certo, alguma tragédia invadiu, bateu na sua porta? Deixa eu falar uma coisa, primeiramente, lembre-se que o Senhor Jesus se preocupa pessoalmente com aquilo que te entristece, pessoalmente. Saiba que Ele vem até você e pode tirar a sua tristeza, mas para isso, Ele vai atingir a causa. Ele vai no ponto, Ele vai redefinir a sua visão, seus conceitos.
Precisamos estar dispostos, então, meu querido, eu concluo, a rever as nossas convicções, as expectativas, ideias, práticas, costumes, hábitos, à luz das Sagradas Escrituras. Aí sim, meu querido, a palavra de Deus define a nossa cosmovisão, nos dá razão para termos esperança, e a presença de Jesus nos dá um novo sentido para a vida e uma verdadeira alegria para a nossa família. Eles tiveram um novo sentido e voltaram para Jerusalém, e começaram de novo. Eu quero que você pense em tudo isso, meu querido. Vamos fechar os nossos olhos. Coloque diante de Deus, fala para Ele como se Ele estivesse hoje perguntando: por que estáis tristes? O que te aflige? Conta para Ele, deixa Ele trabalhar, deixa Ele mexer com o seu coração. Enquanto eu oro, nossos irmãos venham à frente para a gente encerrar essa parte com louvor e vamos tomar a Santa Ceia e encerrar o nosso culto. Ó Pai amado, o Senhor quer saber da causa, Senhor, o porquê. Sonda, ó Deus, assim o nosso coração. E vês, ó Pai, Tu mesmo, Senhor, o que está entristecendo esse pai de família, Senhor. O que está entristecendo essa mãe, esse jovem, Senhor, esse vô, essa avó. Qual a causa, Senhor, das nossas frustrações, ó Pai? Por que estamos tristes? Nós não queremos, ó Deus, sermos filhos mimados, ó Pai. Nós queremos ouvir a verdade, Senhor. Nos mostra a verdade. O que precisa mudar na minha vida, Senhor. O que o Senhor quer mudar na minha vida, Senhor. E me dê forças. Que a Tua presença renove as minhas forças. Me dê ânimo para a jornada que é longa, Senhor. Para os desafios que são muitos. Para as lutas, provações que são grandes, ó Pai. Eu não quero, ó Deus, entrar no caminho de Emaús, da tristeza, do desânimo. Renova assim, ó Pai, dê-nos alegria de estar com o Senhor. A Tua presença, Senhor, a Tua palavra. Opera assim, ó Deus. E se as famílias aqui têm enfrentado lutas, individualmente ou familiarmente, nós rogamos a Tua misericórdia. Insistimos como os discípulos insistiram, Senhor. Fica conosco, ó Pai. Entra na nossa casa, muda, Senhor, o que precisa mudar. Dê-nos a Tua paz verdadeira, Senhor. Mexe conosco, a nossa estrutura, Senhor, e nos abençoa, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.